A defesa de Anderson Torres está falando, é isso, Mari? Ao vivo com a imprensa. A gente já tem imagens disso? Temos. A gente está ouvindo imagens ao vivo de Brasília, a defesa de Anderson Torres falando logo depois da soltura ontem promovida pelo próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Acompanhe ao vivo aqui na Jovem Pan. Rapaz. Pronto. Bem, quero dar boas-vindas, a todos, desejar aí um bom dia, agradecer a forma como vocês têm acompanhado esse caso do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, dizer do nosso respeito, sabemos da importância da imprensa, essa imprensa imparcial, a imprensa que vem cobrindo e acompanhando o dia a dia para que as coisas sempre caminhem no rumo dentro daquilo que se espera no Estado democrático de direito. Então, nesse espírito eu quero saudar a todos vocês e desejar aí as boas-vindas. Bom, quero aqui começar reafirmando o nosso respeito ao Supremo Tribunal Federal. Nós confiamos e acreditamos na justiça. É por isso que, de modo incansável, nós levamos os argumentos que, nesse momento, mostravam a desnecessidade da prisão do ex-ministro Anderson Torres. O que nós buscamos é que ele pudesse, dentro das garantias constitucionais, responder o processo em liberdade. O ministro relator teve essa sensibilidade, acertadamente permitiu que ele fosse para casa. Na sua casa ele terá condições de recuperar o seu equilíbrio psíquico, ajudar a defesa, mantendo esse espírito cooperativo de ajudar no esclarecimento céleres desses odiosos atos do dia 8 de janeiro. Não há quem não tenha se revoltado ao assistir aquelas cenas. Realmente uma mancha na história do Brasil. Nós entendemos que o Supremo Tribunal Federal, naquele momento, agiu com a energia necessária para conter aquela escalada de violência. Mas passado mais de 100 dias, o Supremo Tribunal Federal acerta em conceder essa liberdade para o ex-ministro Anderson Torres. Então, mais uma vez, nós vivemos numa sociedade, infelizmente hoje, bastante dividida, onde a teoria do direito penal do inimigo acaba ganhando força. Nós temos, dentro dessa teoria, aqueles que pregam o direito do cidadão, que deve ser na sua integralidade, respeitados os direitos e garantias constitucionais, e aquele que é considerado inimigo do Estado seria um tolhido dessas garantias e desses direitos. O Supremo Tribunal Federal acerta em permitir que essa teoria não avance, que essa teoria não ganhe força. Então, mais uma vez, confiamos e acreditamos na justiça. Então, fico à vontade aí para ouvir os questionamentos. Ok, agora nós vamos fazer 5 perguntas. A primeira pergunta é do André. Muito bem, nós estamos ouvindo aqui na Jovem Pan, são 11h03, a entrevista coletiva da defesa de Anderson Torres, falando sobre a liberdade dele após a decisão do ministro Alexandre de Moraes de ontem. Quem fala é o doutor Elmar Novak. O que o Anderson vai fazer é cooperar para que se esclareça o mais breve possível os fatos que levaram aqueles odiosos atos de 8 de janeiro. A segunda pergunta é da TV Record, do Yuri Ascar. Olá, muito bom dia. Eu gostaria de saber, então, já que o ex-secretário e ex-ministro vai colaborar, uma das grandes queixas do ministro Alexandre de Moraes é de não ter dado a senha da nuvem do telefone celular. O ex-ministro já lembrou que senha é essa? Já entregou à justiça? Na verdade, o que veio e que foi colocado pela mídia foi uma narrativa. Nós recebemos aqui, de modo sigiloso, o laudo da Polícia Federal, que de certa forma não era isso. Está na decisão do ministro. Nós respondemos também de modo sigiloso e acrescentamos que estamos à disposição, caso ele queira designar um perito para ir até o nosso ex-ministro Anderson Torres, ele vai estar colaborando e vai estar buscando acessar essas contas para abrir com o máximo de celeridade. Isso nós fizemos por escrito ao ministro Alexandre, mostrando esse espírito cooperativo. Desculpe a interrupção, é só para esclarecer, nesse sentido, o laudo aponta o quê? Que os dados não estão em sigilo?
Não. Os dados não estão em sigilo? A senha não está bloqueada? Os dados do celular estão acessíveis? Não. Sim ou não? A gente não conseguiu entender. Não, na verdade ele apresentou as senhas, tá? Saiu na imprensa que as senhas estavam erradas. A história não é bem essa. Com o laudo da Polícia Federal, que nós recebemos de modo sigiloso, nós também respondemos de modo sigiloso o porquê que houve uma falha técnica e colocamos à disposição que, caso o ministro determine o perito para ir lá, nós vamos agir de toda a boa vontade para abrir, enfim, todas as informações que se precisa. Correta, então? O inquérito está sob sigilo. Houve uma falha técnica que impediu o acesso da Polícia Federal aos dados do celular do Anderson Torres. Isso está num apenso em sigilo, então eu não vou manifestar aqui. Mas a falha foi de vocês em fazer essa comunicação? Ou da PF? Não. Ou do celular? Não. Foi uma falha Foi técnica. conjuntural. Mas não, a gente não vai conseguir. Essa pergunta é da Isabela Camargo, da TV Globo. Bom dia. Bom dia. Eu vou perguntar a respeito do ponto da decisão do ministro Alexandre, que ele fala que do último pedido para agora a situação mudou na investigação, foi por isso que ele aceitou o pedido da defesa. O que mudou foram depoimentos que ocorreram numa outra investigação a respeito da PRF, da atuação do ministro na PRF, em que ele, no seu depoimento, acaba transferindo a responsabilidade das ações tanto para a diretora Maria quanto também para o próprio Márcio Nunes. O que ele de fato fala, qual foi o papel de Anderson Torres na condição do que aconteceu antes, no segundo turno, na Polícia Rodoviária Federal e em outras medidas tomadas pelo Ministério da Justiça? Ele admite como diretor, como ministro, o que ele fala, que ele orientou, o que ele fez? Tá. Bem, cabe ressaltar aqui que desde o início, quando assumimos a defesa do ex-ministro Anderson Torres, nós adotamos uma postura de cooperação com a Justiça para que os fatos fossem esclarecidos. Isso nós deixamos claro no primeiro momento, em documento enviado tanto para o Ministério Público quanto para o ministro relator do caso. Dentro dessa ideia, nós abrimos, colocamos à disposição o sigilo bancário, fiscal e telefônico do ex-ministro. Foi onde nós colocamos as senhas também à disposição e em reuniões com o Ministério Público nós deixamos claro que o maior interessado em ter um esclarecimento rápido de todas essas questões era do ex-ministro. O que mudou? O ministro Alexandre, ao pedir que o ministro Anderson Torres depusesse no inquérito da PRF, ele deixou claro que ele tinha o direito de ficar em silêncio. Lembrando que naquele inquérito, o ex-ministro Anderson Torres não é investigado e ele não é acusado. Ele abre mão do seu direito constitucional ao silêncio para esclarecer todos os questionamentos. E isso ele fez, esclarecendo todas as perguntas que foram colocadas a ele com a verdade. Desde o primeiro momento, a nossa orientação ao Anderson Torres foi que dissesse a verdade. Isso nós levaremos até o final. Doutor Maria, permite só uma tréplica, porque ele já tinha dado esclarecimentos no depoimento anterior, quando ele foi falar sobre a chamada minuta do golpe. Então, Anderson Torres, mesmo em outra situação, de outra defesa, ele já tinha prestado depoimento. O que eu vou chamar a atenção do senhor na minuta do golpe, no depoimento dele, o ministro fala que não sabe quem fez, não tem relação, que era um documento que ele classifica como inútil, que estava lá na casa dele. Ele também transfere a responsabilidade nos dois, no caso da PRF, para duas pessoas da equipe dele. Qual era o papel do ministro da Justiça na atuação da Polícia Rodoviária Federal e o que ele fala a respeito disso? Ele admite alguma falha como ministro? O ministro Anderson Torres deixa claro, tá, que cabia às corporações o seu planejamento operacional. E isso sempre foi assim na história do Brasil, da República. O ministro da pasta não interfere diretamente no operacional das instituições. Isso ele deixou claro. Então, o que ficou... e isso precisa, a gente deixar isso aqui bem assertivo. O Anderson Torres esclareceu todos os questionamentos com a verdade. E é essa postura que ele vai manter até o final. Doutor Elmar, uma pergunta. Você acha que o ministro e vocês estão sendo pressionados a uma delação premiada, essa prisão prolongada,
que contraria a jurisprudência recente do Supremo, é uma forma de forçar a barra para ele entregar o Bolsonaro? Não, eu não vejo dessa forma. Como falei, num primeiro momento, quando surgiu aqueles atos do dia 8 de janeiro, que sem sombra de dúvidas deixaram uma mancha na história política brasileira, o Supremo Tribunal Federal agiu com a energia necessária para conter essa escalada de violência. E diga-se de passagem, essa escalada de violência, ela vem acontecendo já desde 2013. Eu estava na época no Ministério da Agricultura, em 2017, quando o prédio todo foi depredado, foi incendiado. Então, essa escalada de violência precisava de um basta. O Supremo agiu naquele momento com a energia necessária, agiu corretamente. O que eu percebo? Que com o diálogo, mostrando tecnicamente, porque a nossa defesa ela sempre foi muito técnica, sem confronto ao Supremo, foi uma defesa mostrando todas as nuances, nós conseguimos então sensibilizar o ministro relator que nesse momento já não havia mais a necessidade de prisão cautelar. Que diga-se de passagem, prisão cautelar é uma excepcionalidade no direito brasileiro. Tá? Uma dúvida aqui, o senhor falou que, só para poder esclarecer, para não sair nada de errado depois que a gente fala, o senhor falou que houve uma falha técnica sobre a senha. Eu posso entender que a senha foi enviada de forma equivocada, houve algum erro de digitação, ou foi repassada uma senha que não era senha? Olha, eu vou pedir para você um pouco eu diria até de compreensão, porque esse é um tema que está sob sigilo. Eu recebi um laudo da Polícia Federal explicando o porquê não tinha conseguido acessar as contas naquele momento e nós então respondemos também de modo sigiloso. O que eu posso acrescentar, que eu já disse isso publicamente, que nessa mesma resposta nós nos colocamos à disposição para poder acelerar o acesso a essas informações, que a disponibilidade de que um perito indo até o ex-ministro Anderson Torres, a gente faça então o acesso aberto a todos esses dados. Então é isso. Agora a gente vai fazer a pergunta do Metrópolis. Vai lá. Por gentileza. Oi, doutor Novato. Sim. Como é que está o estado de saúde do ministro? Está se recuperando? Está melhor? O ex-ministro Anderson Torres, ele está medicado, ele passa por um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, está ainda tomando remédios, eu acredito que deve manter ainda por um tempo. Mas é óbvio que ontem a chegada na casa dele foi uma chegada muito emocionante, né, com as filhas que ele não via já todo esse tempo, desde o momento da sua prisão, filhas pequenas. Então, eu acredito que isso fará muito bem para a recuperação dele. E é o que nós contamos com isso, que ele tenha o mais rápido possível um reequilíbrio psicológico, psíquico, que ele possa então ter condições de auxiliar a defesa no esclarecimento de todos os fatos que estão sendo colocados. O senhor falou... Agora é a pergunta da CNN, né? Doutor, rapidamente, a questão da delação, o senhor descarta a possibilidade total de delação ou por enquanto não há possibilidade de delação no momento? Não, essa possibilidade está descartada. O senhor falou de escalada de violência, doutor. Essa escalada de violência vem muito... O senhor fala desde 2013, mas ela tem uma intensidade maior depois que o presidente Jair Bolsonaro começa a colocar em xeque as urnas eletrônicas, o discurso de ódio, disseminação de desinformação. Principalmente em relação às urnas, em todos esses eventos o ex-ministro Anderson Torres participou. Ele tentou colocar a PF naquela live de 29 de julho de 2021, onde colocou em xeque a lisura das urnas. Depois no episódio da PRF, depois ele tentou novamente criar um grupo de trabalho com a PF para fazer um relatório sobre as urnas. Novamente a PRF depois das eleições. O senhor não acha que em todos esses eventos que gerou uma escalada ele estava envolvido? Olha, veja só, quando eu falo de escalada de violência, é que desde 2013 nós acompanhamos manifestações na Esplanada que acabaram descambando para a quebradeira, para o vandalismo. E eu sou testemunho ocular, em 2017, contei para vocês há pouco. Eu estava no prédio do Ministério da Agricultura, quando o prédio foi depredado e incendiado. E de lá para cá as coisas realmente foram se agravando. O que eu digo mais, o Supremo agiu corretamente em pôr um basta nessa escalada de violência, deixando claro que não se admite mais esse tipo de baderna daqui para frente.
E assim precisa ser feito. Isso tem que ser um exemplo. Em relação à questão do Anderson participar da live, tem que ficar bem claro também, foi uma das questões que eu conversei com ele sobre isso. Ele participou de uma live onde ele foi designado, convocado pelo ex-presidente da República, e ele se limitou a ler um documento nos últimos minutos dessa live. Portanto, ele não participou dando opinião, não participou fazendo qualquer tipo de movimentação, e basta olhar as redes sociais do ex-ministro Anderson Torres, olhar como foi o seu comportamento, que vai se perceber claramente que a postura dele sempre foi uma postura técnica. Então eu quero aqui agradecer a todos vocês, né, por estarem aqui conosco. Quero aqui dizer que essa missão da defesa do Anderson Torres não é uma missão que eu toco sozinho. Eu tenho toda uma equipe que está aqui comigo, que acompanha todos os passos, acompanha todas as narrativas, acompanham todos os depoimentos, buscando esclarecer o mais breve possível todos os fatos que aconteceram no dia 8 de janeiro. Porque uma coisa é clara, nós não podemos aceitar mais esse tipo de manifestação no Brasil. Manifestação que viola o Estado Democrático de Direito, que descamba para a violência. Isso realmente é inadmissível, causou revolta aqueles atos de 8 de janeiro, e esperamos que não volte mais a acontecer. Tá? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Muito bem, gente. Nós ouvimos, então... Fiquem à vontade, meninos. Aqui ao vivo é assim mesmo. Foi bem na hora, não tem problema nenhum. É o seguinte, nós ouvimos ao vivo o depoimento da defesa aí, uma coletiva de imprensa aí, com vários veículos de comunicação, buscando entender um pouco como está Anderson Torres logo após, meu querido Felipe Campos, a soltura promovida pelo ministro Alexandre de Moraes. Aliás, essa soltura, Pavanato, teve muita repercussão, porque nós vimos aí naquela audiência pública vários apoiadores do presidente da República comemorando como se o Brasil tivesse feito um gol na Copa. O que a gente pode esperar desse processo daqui para frente e como é que você viu essas falas da defesa? Eu acho que, primeiro, a defesa está muito cautelosa, tem até medo do que falar, eles dão até uma agradada ali no Alexandre de Moraes e tal. Com razão, eles têm que se defender de forma respeitosa, apresentar os argumentos que eles têm, mas uma coisa é importante se deixar claro. Houve uma comemoração do lado da direita com relação à soltura do Anderson Torres, porque a prisão provisória é um mecanismo de proteção do processo e não de punição. E o Anderson Torres não ocupava mais nenhum cargo público. Então ele não era uma ameaça para o processo. Ele não deveria estar preso. Ele poderia muito bem responder todo esse processo que está acontecendo em liberdade ou em prisão domiciliar, que era o que não estava acontecendo. Ele foi colocado dentro da cadeia. Enquanto isso, o Gonçalves Dias, que era o ministro-chefe da segurança ali, do GSI no governo Lula, que deveria ser o responsável pela proteção dos prédios públicos e, de acordo com os vídeos, aparentemente prevaricou, está solto. O que não faz o menor sentido. Como um está solto e pode responder em liberdade, o Anderson Torres estava preso há tanto tempo, e uma medida que é para preservar o processo, e você não tinha nenhum tipo de ameaça ao processo. O Anderson Torres não ameaçava o processo, portanto, nem deveria estar preso. Mano, então a soltura é justiça. Quero te ouvir. Eu acho que tem um aspecto interessante. Primeiro, o Anderson Torres vai continuar prestando esclarecimentos e respondendo a processo. Sua soltura não se trata do mérito da participação ou não dele em qualquer ato, né? É uma soltura, como explicou o Pavanato, para que ele responda em liberdade. Então o processo vai continuar correndo. Uma coisa que eu acho que vale a pena chamar a atenção é que a gente vem de uma semana onde houve muita crítica da sociedade em relação à decisão do Supremo relativa ao Telegram. E eu diria que não é desconectada a postura do ministro Alexandre de Moraes de agora dar uma relaxada. Ou seja, como se o ministro estivesse dizendo: eu também sou capaz de ceder, se a sociedade acha que eu me excedi, está aqui uma demonstração. O Anderson Torres, que até agora estava preso, vai responder em liberdade. Então, eu acho que tem esse tom também. Antoninha, para fechar, essa soltura aí de Anderson Torres, ela é tardia? Eu acho que as pessoas comemoraram, né? O pessoal da direita comemorou porque era uma pessoa que estava presa, ao que todos julgam, né? E eu também entendo que seria inadequada essa prisão, não ver a família tratado como meliante, preso, quando poderia responder em liberdade, ou então, se é para prender, que coloque os outros também na cadeia, que, né, são passíveis de discussão seu comportamento, como no caso aí o outro falou
né? O Pavanatinho falou do Gonçalves Dias, enfim. Eu acho que a comemoração foi em torno disso. Brasil. Esse homem saiu da cadeia e agora vai para casa. Eu acho que é isso aí. E que todos respondam pelo que fez de forma adequada, que seja de esquerda, de direita. Eu não defendo homens, eu defendo situações. E nesse caso eu estou feliz que esse moço não esteja mais preso, porque meu pouquinho entendimento diz que esse cara não tinha por que estar preso. Ponto.